Olá, professor, boa noite novamente. Oi, boa noite, Wallace. Boa noite a todos. Tá, eu vou dar uns recados e vou abrindo aqui assim que eu conseguir e o meu computador deixar. E aí a gente já dá início para não perder muito tempo. Bom, gente, boa noite para quem já está entrando. A gente está dando início a mais uma conferência e hoje com o professor Gustavo Freire. É, Eu queria lembrar todo mundo que a campanha da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias continua ativa. Então, quem puder continuar divulgando, colaborando. O feedback foi muito positivo. É, Eles falaram nessa essa questão do feedback. E tá, eu não tô conseguindo abrir para poder ler, mas a gente faz assim mesmo. Tá. Então hoje a nossa conferência é com o professor Gustavo Henrique de Araújo Freire e o tema é comunicação e divulgação científica e redes sociais digitais. O professor, meu computador hoje está muito lento. O professor é doutor e mestre em ciência da informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Professor associado do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, FAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, mestrado e doutorado da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, convênio com a UFRJ. Editor científico das revistas Informação e Sociedade, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia e Revista Conhecimento em Ação. Coordenador do projeto de extensão universitária Divulgação Científica no Cyberespaço, da UFRJ. Líder do grupo de pesquisa Comunicação, Redes, Políticas de Informação, da UFRJ. E Epistemologias e Políticas da Informação, na UFPB. Em 2018 foi premiado como orientador no Prêmio ANSIB de melhor tese de doutorado na área de Ciência da Informação no Brasil e atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, professor, a gente agradece que você aceitou o convite e disponibilizou essa sexta-feira para falar com a gente. Enquanto o pessoal vai entrando, você já pode dar início à fala. A gente fica naqueles 25 e 30 minutos. Eu vou desativar os comentários agora, para não ficar cobrindo o seu rosto. E quando estiver próximo do fim da sua fala, eu ativo de novo para a gente receber perguntas e comentários, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Wallace. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, vamos dizer assim. Quero parabenizar a equipe do Web Concib pela iniciativa, que já é um sucesso no nosso campo, né, pelos comentários, pelos trabalhos que tem feito. E eu estava muito animado e curioso com a minha vez de participar. Registro que é a primeira live que eu faço, então já fizemos aqui um teste, que foi muito bom esse teste, que eu já encontrei algumas pessoas conhecidas, muito queridas, então isso me deixou muito mais confortável, vamos dizer assim, e eu agradeço muito. O sucesso da história humana está relacionado diretamente à capacidade de nos comunicarmos. É através do processo de comunicação que trocamos informações e essas informações se transformam em novos conhecimentos. Essas informações, no início, eram informações de nível muito básico, voltadas para a nossa sobrevivência. E depois foram se tornando mais complexas, se transformando em transmissão de ideias. Assim também ocorreu com os canais de comunicação. Iniciamos com gestos,
com a oralidade, depois com as tábuas de barro, com o papiro, com a primeira grande revolução da informação com a imprensa de Gutenberg, e finalmente com a nossa segunda revolução, a tecnologia da informação, que são as tecnologias digitais. Essas que estamos vivendo hoje e que Castells nos diz que a grande característica dessas tecnologias digitais é a convergência. E isso é muito importante e isso é diferencial. Nós estamos aqui hoje juntos, né, com a convergência de linguagem e tecnologias. Eu tenho um texto aqui no meu computador do lado, para me apoiar, de uma certa forma, um roteiro. Vocês estão vendo o meu gesto, a minha cara, a minha voz, a minha imagem. Ou seja, estamos todos aqui nesse momento, reunidos, cada um em sua casa, por conta da pandemia, em outros estados, talvez até em outros países, mas unidos por um sentimento humano comum, que é um interesse, né? Um interesse comum, um interesse de estarmos aqui juntos, ouvindo essas minhas palavras e o que nós vamos dizer. Então, temos um momento muito, digamos, um marco temporal e geográfico que vai nos trazer a comunicação científica como nós entendemos hoje, que é a partir do século XV e a Europa, né? É nesse momento que a Europa tem, digamos, as condições sociais e econômicas que propiciaram o surgimento da ciência e da comunicação científica como conhecemos hoje. Quais eram essas condições, né? As pessoas já vivendo em cidades, uma cultura urbana, o início das primeiras grandes navegações. Essas grandes navegações envolviam pesquisa, envolviam inovação tecnológica, envolviam muito conhecimento. E a existência de universidades há mais de 200 anos na Europa, que demandava já um mercado informacional, o surgimento da ciência moderna, com novos métodos, com um novo olhar, e, finalmente, a invenção da imprensa, da tecnologia que foi fundamental para a evolução da ciência e, principalmente, para a comunicação científica. E a imprensa nos trouxe, né, criada por Gutenberg, nos trouxe não só a possibilidade, a inovação da multiplicação dos textos, né, esses textos passaram a ser disseminados de uma maneira muito mais rápida do que o manuscrito, mas especialmente trouxe algo muito importante para a ciência, especialmente a ciência moderna, que é a transmissão da mesma informação. Enquanto nós tínhamos o manuscrito, acho que vocês devem ter lido, assistido O Nome da Rosa, aqueles copistas, né, aquela sala enorme naquele mosteiro, os copistas, os frades copiando Platão, copiando Sócrates, um papel importantíssimo, foram eles os responsáveis pelos clássicos gregos, né, estarem aqui até hoje. Mas imagine algum copista mais descuidado, com uma certa preguiça, encobrir alguma página, não colocava. Então, esse risco, a invenção da imprensa acabou, né? A partir daí, com a imprensa, a mesma informação, ela, além de ser multiplicada para muitos, ela também consegue passar aquela mesma informação do mesmo autor. E isso foi uma inovação enorme para a ciência e para a comunicação científica. Nesse momento também, nesse contexto na Europa, nós temos, por conta dessas condições sociais e econômicas, nós temos o surgimento das primeiras associações científicas, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, e essas associações, elas foram criadas para reunir pesquisadores, cientistas, interessados em determinados temas. E se reuniam, igual como se tem hoje em nossos eventos científicos, se reuniam nessas associações para tomar chá, para debater, para ouvir uns aos outros, ou seja, para se comunicar, para trocar informações e gerar novos conhecimentos. Ao final, muitos moravam em lugares distantes, voltavam para as suas cidades e trocavam as cartas.
a questão de dizer isso aqui, destacar, é mostrar que as cartas trocadas entre esses cientistas, digamos, são os primórdios, são os primeiros sinais do nosso principal canal atualmente da comunicação científica, que é o periódico científico. A necessidade de compartilhar o conhecimento científico, ele sempre foi um ponto central na história da ciência. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos ter as nossas pesquisas, a nossa curiosidade científica nos leva a isso, o nosso trabalho também, mas se nós não compartilharmos os resultados, isso não se completa. Então, nós temos que compartilhar, isso é um ponto fundamental, e aí é que entra esse processo de comunicação científica. Nós temos que ter esses espaços para comunicar a informação resultante das nossas pesquisas. E esse processo de comunicação, ele envolve atores que são criadores de informação, pesquisadores, professores, cientistas, estudantes, os receptores que recebem essas informações. Claro que quem é emissor hoje também é receptor ao mesmo tempo. Esse processo ele é um processo dialógico, vamos dizer assim. Os próprios alunos, mesmo eles estando em graduação, quando eles terminam o seu curso de graduação, eles têm um projeto final para apresentar, o famoso TCC, na verdade, ou seja, ele sai da universidade, mesmo que ele não siga a carreira de pesquisador, de professor, mas ele deixa um produto informacional, né, na universidade. E os canais que permitem que esses atores se comuniquem, através de livros, de periódicos, de eventos científicos. E nesse contexto, nesses canais, é que vão surgir um elemento novo, mas importantíssimo, que ganha cada vez mais espaço no contexto da comunicação científica, que são as redes sociais. Não só as redes sociais relacionadas a periódicos científicos, como que eu vou falar mais aqui, vou dar exemplo das revistas que eu sou editor e suas respectivas redes sociais, mas as redes sociais, por si só, redes sociais de pesquisa, por exemplo, que ganham uma importância tão grande, que eu destaco aqui, não sei se está me ouvindo, mas eu convidei, não é? Eu estive o ano passado na Universidade Federal da Bahia, numa banca de doutorado, na banca da professora Bruna Lessa, e o tema de doutorado de Bruna, o campo de pesquisa dela, vamos dizer assim, era a rede de pesquisa ResearcherGate. Então, eu dou esse exemplo para vocês verem a importância que esses novos espaços de comunicação estão ganhando no contexto da comunicação científica. Um trabalho muito interessante, um trabalho que com certeza virão outros, porque essa é uma área de muito interesse e que cresce cada vez mais. Então, você tem tanto as redes, que eu vou falar mais aqui, redes sociais vinculadas, relacionadas ao periódico científico, quanto as redes criadas, redes sociais de pesquisa, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos no WebConCIB, que tem feito muitas lives, tem transmitido muitas palestras, e é um espaço novo de comunicação da informação, na verdade, e de muito sucesso, faço questão de registrar novamente. O periódico científico, ele foi tendo muitas modificações, foi se desenvolvendo através do tempo, da mesma forma que os canais da gente viu aqui se desenvolveram, tudo tem que se desenvolver e mudar mesmo, e assim também aconteceu com o periódico científico. E uma dessas inovações que a gente está trazendo aqui hoje, não é diretamente do periódico científico, mas é a relação do periódico científico com as suas redes sociais, tais como Instagram, Facebook, Twitter. Essas redes sociais, elas se tornam cada vez mais importantes para as revistas. Elas estão, e quando eu for falar nas revistas, especialmente a revista do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, que já nasce, é uma revista que já nasce com suas redes sociais, nós vamos ver isso, é importante.
E essas redes sociais, elas tanto atuam juntamente com a revista, na perspectiva de trabalhar o marketing da informação, levando mais usuários para as revistas, como também atua num ponto muito importante, que faz parte do título da minha palestra aqui, que é com a questão da divulgação científica. Na medida que as redes sociais, nas revistas científicas, as redes sociais, elas ampliam o público e têm um objetivo maior, no projeto de extensão que foi citado aí, na UFRJ, trabalha com isso, com essas ações de informação apresentadas pelas redes sociais da revista Conhecimento em Ação, ao ampliar esse público, ao sair dos muros da universidade, e o ciberespaço propicia isso, né? Um espaço que não tem fronteiras, na verdade. Então, essas redes sociais, ao alcançar a sociedade como um todo, ela faz um trabalho muito interessante, entrando na perspectiva da divulgação científica. Nós temos que ir além. A gente sabe que, em poucas palavras, que eu não vou demorar aqui, se a gente fosse alguém me perguntar que diferença existe entre comunicação científica e divulgação científica, é o público. É o público a que se dirige que vai fazer essa diferença. Se eu estou na academia, se eu estou publicando em um periódico científico, meu público é um público específico, é o público da universidade, é o público que conhece aquela linguagem científica. É diferente de eu publicar em uma revista, de banca de revista, mesmo que ela seja de divulgação. Na verdade, uma Galileu Galilei, uma super interessante, mas essas redes sociais, ao trabalharem junto com o periódico científico, elas podem trazer a sociedade, levar a informação científica para toda a sociedade, ampliando esse espaço, ampliando o número de usuários da revista, mas cumprindo também uma função social de levar as informações científicas numa linguagem mais simples para toda a sociedade. E, como diz Béssimo, todos precisam de informação. Então, esse é um ponto importante das redes sociais, algo que já existe, as revistas já usam, a gente já sabe como usar, mas o desafio ainda é grande. Eu vou terminar até minha fala aqui, quando eu for terminar, com a questão de pesquisa, a questão que norteia a minha pesquisa no CNPq. Então, essas redes sociais, elas vieram para cá, com certeza, tanto em nível digamos, de sozinhas, vamos dizer assim, apesar de estarem em redes comunicando com o outro, como as redes sociais das revistas. As revistas, é interessante que as revistas comecem, aqui não tem, uma das que eu sou editor não tem, mas é bom que a gente comece a pensar em trazer essas redes sociais para as revistas. É difícil? É. Não temos tecnológico, mas a maior dificuldade é o capital humano. As redes sociais, vocês no WebConceive devem saber disso, você já me falou sobre isso, Wallace, como toma o seu tempo, não é verdade? Toma um tempo enorme. Então, se a gente não tiver, enquanto editores, uma boa equipe para trabalhar cada uma das redes sociais, e cada uma dessas plataformas exige uma linguagem e uma interação diferente, se a gente não tiver uma equipe a trabalhar nisso, durante, não vou nem dizer de noite, mas é como se fosse de noite, mas eu não quero dizer para não assustar, porque, né, de uma certa forma, a gente sempre está querendo trazer os alunos e pessoas para trabalhar conosco, e eu não vou perder esta oportunidade aqui, mas é um trabalho muito grande. Eu acho que talvez isso assuste, não tenha mais redes sociais e revistas, porque assusta muito, e a gente já fica pensando como é que eu ainda vou dar conta de gerenciar uma revista e, além mais, as redes sociais. Então, esse talvez seja até o maior desafio, do que o próprio desafio tecnológico, e isso já está resolvido, e também a questão da importância, a gente já sabe que é muito importante. Muito importante a gente trabalhar em parceria, inclusive, agora já vou entrar nas revistas, eu atuo como editor, para mostrar na prática como funcionam essas redes sociais, principalmente, como eu falei, na RCA, na Revista Conhecimento e Ação. Né? Temos, eu trabalho como editor
na revista Informação em Sociedade e Estudos, uma revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho muito orgulho, sou editora dessa revista há mais de 10 anos, agradeço a confiança do grupo da pós-graduação, uma revista que está completando esse ano 30 anos, é um marco, é muito difícil, na literatura da comunicação científica, sempre tem sempre se fala, reza a lenda do primeiro ano, que as revistas elas não conseguem suportar o primeiro ano, faltam os artigos. Uma revista sem artigos não é uma revista. A revista fica sem artigos, não consegue mais publicar. A nossa da Paraíba, no programa de pós-graduação, está completando 30 anos, vamos comemorar, digo aqui já em primeira mão, vou aproveitar e trazer algumas notícias para vocês, em primeira mão, vou fazer questão de dizer isto. Vamos comemorar com um número especial de 30 anos, um número que vai sair em dezembro. É uma revista que ela não tem as 3 revistas em que eu sou editor, é um trabalho interessante porque elas são bem diferentes entre si. Né? A Informação em Sociedade e Estudos é uma revista que tem história já na ciência da informação no Brasil. Então, a revista que, por ter essa história e ser do programa, ela tem vários desafios, não é? Por exemplo, nem todos podem publicar, só doutores. Muitas vezes eu me deparo com isso como editor, alunos de mestrado, alunos da graduação, quando eu aula na graduação, querendo publicar e não, só publica doutor. Então, é uma revista que um número enorme de autores. Sempre que a gente abre, você tem um número muito grande de autores para querendo publicar, então é um trabalho enorme. Temos da PBCIB, que é Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, já é uma revista bem diferente, uma revista que é de um grupo de pesquisa da professora Isa Freire, e é uma revista muito diferente mesmo. A proposta dela ela surgiu para ser um serviço de informação e terminou se tornando uma revista também, uma revista científica, com quadros, com tudo, mas é uma revista que, por ter este objetivo primeiro, de ser um serviço de informação, às vezes é uma revista que, por número, tem 100 artigos, porque é um serviço de informação. Né? E uma revista que, por ser de um grupo de pesquisa, possibilita muitas inovações. É uma revista que, desde o seu início, trabalha com as redes sociais. Um grupo de pesquisa, você pode inovar sem precisar, digamos, de uma parte toda burocrática de discussões para fazer determinadas intervenções. Então, ela tem um blog, já um blog famoso, que é de olho na CI, vocês devem conhecer, tem Facebook, então vem falando isso. Vou dar uma notícia em primeira mão aqui, que falei que ia dar algumas notícias. Ela está com uma nova sessão. A professora Isa esteve aqui no Web Consibe, e a partir daqui ela teve a ideia de criar uma nova sessão na revista PBCIB, que é uma revista, a sessão, desculpe, das lives. Por exemplo, eu estou apresentando essa live, mas eu fiz o texto. Pensei que ia até olhar mais para o texto, mas não estou nem olhando, mas é outra coisa, é incrível isso. A gente escreve o texto, é um. Se eu for olhar agora para o texto, deve estar diferente do que eu estou falando aqui. Quando a gente começa a falar e vai pegando embalo. Então, nós temos essa sessão, aviso a todos, né? Um formato, acho que todos que apresentaram devem ter um texto escrito também, quando apresentar. Então, ela vai tendo novidades de uma maneira mais rápida. Eu lembro que nós temos há uns 5, 6 anos na universidade uma nova categoria de professor, que é o professor titular, o titular por progressão, não o titular por concurso. E uma das exigências da professor titular como progressão é você escrever e apresentar um memorial. Então, você imagina, a gente percebeu que muitos professores, que conheciam a área, escreveram seus memoriais, os memoriais é um tipo de produção que fica perdido. Você apresenta, escreve e nunca mais você vê. E são tão ricos, né? Quem já teve a oportunidade de assistir a apresentação do memorial de um professor
titular sabe disso, quem não teve é público, né? Quem não teve aproveita a oportunidade quando puder, porque é muito interessante. Então abrimos essa situação. Muito interessante, e teve professores que ficaram muito contentes de poder compartilhar. Como eu disse antes, o compartilhamento, o ato de compartilhar, ele é fundamental em ciência. Nós temos que compartilhar o que fazemos, não tem sentido a gente fazer isso ficar só para nós, não é verdade? Então, teve essa sessão que já foi criada por isso, e agora, recentíssima, Wallace, essa sessão que são a parte da live, né? Você tem a live e depois você pode escrever um texto sobre a live, né? Já tem lá o de Isa para a gente seguir o modelo, e eu vou seguir, até já escrevi, ela falou em transcrição, mas eu já escrevi um texto, então já vou usar o texto que eu escrevi. E chegamos na revista Conhecimento e Ação, que também está aniversariando, 5 anos, passou muito rápido, foi criamos essa revista, né, do curso da Economia e Gestão de Unidade de Informação, uma revista que, por ser nova, permite também muitas inovações, desde que ela foi criada, que ela tem suas redes sociais, né, um processo de compartilhamento e de parcerias muito bom, para a questão de registrar aqui que para esses 5 anos já temos novidade no primeiro número que vai sair em junho. Nós vamos ter cada autor que escreveu um artigo para esse primeiro número, ele nos mandou um vídeo, e esse vídeo será publicado, será divulgado, disseminado no nosso Instagram, no Instagram da revista, né? Porque eu falei da relação da revista com suas redes sociais, então vai ser divulgado pelo Instagram da revista. Já falo também que vocês devem seguir o Instagram da revista, tem mais de 2.000 seguidores. Temos o nosso aluno Marcos, o Marcos Guimarães, que é excelente, toma conta dessa parte do Instagram, que ele é o Marcos Unido. Fernanda, nossa professora lá do CDG, Fernanda Santos, que está nos assistindo aqui também. Então, temos essa inovação, temos uma parceria, um presente que nós ganhamos de parceria com o IBICT de Brasília nessa revista agora, por 5 anos, que foi um novo banner, né? A revista está com uma cara nova, né? Estou divulgando também aqui, primeiríssima mão, realmente quem está assistindo essa live está tendo algumas informações de primeira mão. Então, a revista está com uma cara nova, já está com cara nova, mas eu ia falar só quando saísse o primeiro número, mas já estou falando aqui, quem quiser ver, ela já está com cara nova. E que nós vamos ter essa inovação também através do nosso Instagram. Né? E o que eu falei, ela tem um blog, tem um Facebook, tem um Instagram. O que eu falei aqui do grande desafio para um editor, né, de um periódico científico com suas redes sociais vinculadas à revista, é exatamente o capital humano. Né? Hoje mesmo estava falando com alunos, se vocês forem entrar, o Instagram está funcionando muito bem. O blog precisa melhorar. O Face também precisa melhorar, porque nós precisamos exatamente de pessoas para colaborar conosco, para fazer parte da equipe. Okay? Nós estamos resolvendo isso até com uma seleção através do projeto de extensão que está que nós temos na UFRJ. Então, é isso que eu tenho trazido, e só pontuar um pouco a questão da divulgação científica. Porque, veja só, foi um desafio que eu tive no meu projeto de extensão da UFRJ, que ele se chama Divulgação Científica no Ciberespaço. E fui preenchendo, estou compartilhando aqui com vocês porque é importante. A ciência não é para compartilhar, eu vou compartilhar os desafios, que são dificuldades, são desafios que a gente passa. E ao preencher no sistema o projeto de extensão, eu me deparei com um número de usuários, um número de pessoas que eu pretendia atingir nessas redes sociais da revista. Ora, está na internet, como é que eu posso saber o número que eu vou atingir? Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1 milhão. O céu é o limite, não é verdade?
Respondi. Pela especificidade do ciberespaço, eu não tinha. E tive que responder de novo, porque quase que não aceitava o projeto. Porque você vê a questão da novidade, do novo. Porque queriam dizer, o seu projeto atinge 40, atinge 50 pessoas, como se fosse isso. Não sei, não faço a mínima ideia, eu espero. E aí que entra a questão da comunicação científica. Não é o público que vai definir se é comunicação científica ou divulgação científica, mas, por exemplo, nós estamos aqui. É óbvio que, neste momento, quem está nos acompanhando, a gente imagina que 90%, 99%, seja lá o que for, sejam alunos, tem professores que eu vi no teste, tem professores que eu gosto muito até, pessoas muito queridas, agora eu não estou conseguindo mais ver, acompanhar, se eu for acompanhar, eu paro de olhar para vocês. Mas no teste eu pude acompanhar bem, não é verdade? Mas, então, você tem esse público, mas você também pode ter uma dona de casa, pode ter alguém que gosta das nossas conversas, das palestras que tem aqui. Afinal, a gente não está trabalhando com física pura, com química aplicada, com algo que realmente só as pessoas daquela área vão entender. Não é verdade? Então, fica muito difícil, às vezes, se hoje, em termos, se hoje, no contexto das ciências, né, do que a Boaventura chama de ciências pós-modernas, fica difícil a gente limitar ou delimitar as fronteiras epistemológicas. Imagina as fronteiras no ciberespaço, não é verdade? Então, fica difícil. Foi bom, porque eu fiz um exercício de argumentação muito. Eu gostei, e deve ter sido bom, porque eles aceitaram o projeto de extensão, e foi nesse sentido, de que por estar no ciberespaço, eu não poderia saber quem, e ele pode terminar transitando também, tanto ele é para divulgação científica, mas pode terminar também transitando na comunicação científica. Então, finalizando, eu vou finalizar, não é, com a questão aí eu vou ler mesmo, porque eu não vou lembrar, com a questão muito pertinente, que dá outras questões, não é, com a questão, digamos, central, que permeia o meu projeto de pesquisa no CNPq. A utilização de redes sociais digitais por revistas científicas traz inovações ao sistema de comunicação científica e, a partir dessa questão, se desdobram outras. Se traz inovação, quais seriam as inovações? Essas inovações são só tecnológicas ou são inovações também na gestão? Então, são muitas questões que vão se desdobrando, que eu vou desenvolver durante esse período da pesquisa, que vai durar 3 anos, e até agradeço mais uma vez com a oportunidade também de já estar trazendo, lembra que eu falei da importância de compartilhar? Se você tem uma bolsa de produtividade, aí é que você é obrigado a compartilhar os resultados dessa pesquisa. Eu já estou compartilhando aqui com vocês, digamos, o início, ela começou agora, recentíssimo, mas, digamos, as nossas questões ou questão inicial da pesquisa. Eu agradeço, eu falei que eu não ia me estender muito, né? Nem prestei atenção no tempo, espero que tenha cumprido. Está exatamente no tempo, professor. Coisa boa, muito boa, fico feliz, e agora agradeço mais uma vez a oportunidade. Então a gente vai para aquele momento. Primeiro eu gostaria de agradecer de novo, né, pela fala. Inclusive você comentou um ponto que tem sido muito legal, essa questão que a gente pensou um público e os feedbacks que a gente recebe são de pessoas de fora da área, assim, principalmente, ou de familiares que não conheciam o trabalho dos pesquisadores e profissionais e que aí por ver a pessoa ao vivo acaba entrando e gostando, enfim. Temos vários feedbacks muito interessantes em relação a isso. O que já nos sentimos contribuindo para esse processo, né, de comunicação científica de alguma maneira. A gente tinha recebido 3 perguntas já antecipadas aqui, por um box que a gente abriu, e a gente vai começar por elas, mas já tem perguntas aqui que chegaram dos comentários que já mandaram aqui para mim.
A primeira pergunta é assim: as redes sociais permitiram maior divulgação científica, porém também permitiu o aumento da fake science. Como podemos evitar esse fenômeno da fake science nas redes sociais? Uma pergunta muito boa, que é a pergunta exatamente desse momento que a gente está vivendo, né? E desses meios, essa invasão, essa multiplicação de notícias que você, muitas vezes, falsas, e como é que você vai comprovar a veracidade dessas notícias. Olha, nós temos um antídoto, uma vacina, na nossa própria área, que é a temática da competência em informação. Competência em informação, dei um curso sobre competência em informação. Faço até questão de destacar que no curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação, nós temos uma disciplina na graduação de competências em informação, e a competência em informação, o desenvolvimento de competências em informação, ele é fundamental para a gente identificar essas notícias, esses sites falsos. A gente pode, por exemplo, criar ou participar de oficinas, de trabalhos de competência e informação, para identificar as fontes confiáveis, para a gente saber como identificar as fontes falsas. Um dos caminhos que a gente já pode identificar facilmente, em termos de, por exemplo, de redes sociais das revistas, é que as redes sociais das revistas já estão vinculadas a uma revista científica. Então, já é um primeiro indício. Eu gosto muito de uma... Não sei se seria uma metodologia, mas é um método, digamos assim, que é um método indiciário, de Griswold. E gosto muito, aprendi do conhecimento desse trabalho, e tenho trabalhado muito com ele, com a professora Isa Freire. Indícios, a gente buscar indícios combina muito com a nossa área, com a que a gente trabalha. A gente, nessa selva, nesse mar de informação, nós somos caçadores de informação. Então, nós temos que procurar os indícios da nossa caça. Passou por aqui, que animal? Que pegadas são essas? Há quanto tempo? Então, na busca das fake news, como é que eu posso identificar que um site é confiável ou não? Que indícios esse site me traz? Não é verdade que eu posso pensar que ele é confiável, eu vou confiar, porque, veja bem, é muito boa essa pergunta. Um dos pontos fundamentais da comunicação científica é a questão da legitimidade. E uma questão que eu não falei, por isso que as perguntas são boas, que vai levando as coisas, a avaliação. Todo o processo de comunicação científica, ele ocorre tanto por algum processo de avaliação. Se você manda um projeto para o CNPq, você vai ser avaliado. Se você manda um artigo para uma revista, você vai ser avaliado pelos pareceristas. Não é assim? Então, isso vai o quê? Vai legitimar que aquele trabalho ele tem qualidade. Da mesma forma, através da busca desses indícios que eu estou levantando aqui, a gente pode legitimar se aqueles sites, se aquelas redes sociais, elas são legítimas, confiáveis ou não. Ok? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Respondidíssimo. E a segunda pergunta tem um pouco a ver. Perguntaram como você vê as redes sociais e a altimetria. E aí eu acrescento como essa questão das métricas nessa comunicação científica pelas redes sociais é importante. Enfim, se você puder comentar. Ok, olha, as métricas elas são fundamentais na ciência. Né? A gente tem e criamos a nossa área importantíssima nisso, né? Vamos criando as métricas para medir, para identificar a produção científica. As métricas relacionadas às redes sociais, não é? Elas são muito importantes, porque a gente está vendo aqui, eu espero ter passado isso para vocês, que a inserção social, através das redes sociais vinculadas às revistas científicas, é fundamental, é muito importante. E os autores,
a gente tem que começar a medir, já tem mecanismo para isso, já existe, né? Já existem as ferramentas todas para isso, medir o impacto de um determinado artigo nas redes sociais. Porque se a gente, claro que a gente já mede o impacto de um artigo na ciência, no universo da ciência, a gente mede através de análise de citação, quantas vezes aquele artigo foi citado, então a gente sabe se aquele artigo teve impacto ou não, né? Ou que nível de impacto esse artigo tem na ciência. Mas as redes sociais nos abrem um caminho de aproximação com a sociedade. Que impacto esse artigo está tendo nas redes sociais? É importante analisar. Por exemplo, comentário, se eu compartilho um artigo que foi publicado na RCA, através das redes sociais, da revista, no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, eu posso identificar quantas pessoas curtiram aquele artigo. Eu posso identificar, aí já vou entrando na questão da qualificação, da qualidade. Eu posso identificar se houve comentários, porque um comentário é mais interessante, é mais profundo do que só curtir. Eu posso identificar se aquele artigo ele foi compartilhado, porque é mais interessante ainda, porque eu achei tão interessante aquilo que eu estou compartilhando com minha rede, minha rede de trabalho, minha rede de amigos. Então, este é o caminho. Mas, da mesma forma do capital humano, eu acho que isso também, eu acho que as ferramentas nós já temos, né? Mas eu acho que é um caminho de caminhar, mas isso é muito interessante, isso está sendo trabalhado agora, né? Essas metrias no contexto das redes sociais, e veio para ficar também. O que a gente vai fazendo, a nossa área, ela é uma área muito interessante no sentido que ela não nos deixa ficar parado, não é verdade? Ela não nos deixa. Naquele momento que eu falo, que a partir do século XV, a gente começa a ter as associações científicas e o surgimento dos primeiros periódicos, nós, profissionais da informação, estamos ali juntos, desses periódicos. Nós estamos ajudando e ajudamos a criar os padrões desses periódicos. Padrões importantíssimos para a recuperação dessas informações, não é verdade? E a gente vai tendo o tempo todo, a gente tem que se adaptar o tempo todo, usando essas tecnológicas, as inovações. Essa que a gente está nesse ponto agora da pergunta, que é a pergunta número 2, é um caso desse. A gente está se adaptando a essas metrias no contexto das redes sociais vinculadas às revistas. Ok? Ok, professor. E a terceira pergunta, que já tinha chegado antes da sua fala, era como as redes sociais têm colaborado para o movimento da ciência aberta. Olha, por tudo isso que eu venho falando, né, e já é algo aberto, né, é algo que tem que a ciência aberta, a filosofia dela é que seja ciência para todos. Acesso aberto, né, que essa ciência possa ser compartilhada por todos, né, essa é a filosofia da ciência aberta. E, às vezes, quando a gente traz para os periódicos, né, uma vez eu estava em uma banca, acho que foi na Federal de Santa Catarina, e eu falando em acesso aberto, porque era essa temática, e eu notando alguma coisa, tinha muita gente, tinha gente na plateia, e aí eu fiz uma nota, como eu fiz para divulgação científica, eu senti que tinha necessidade de uma nota, né, sobre essa questão do acesso aberto, que está ligado também à ciência aberta. No Brasil, por exemplo, as nossas revistas, ao menos na área de ciência da informação, elas são todas de acesso aberto. Então, às vezes, a gente fica falando em acesso aberto, é importante, tudo, e a gente, às vezes, não compreende direito que as revistas lá fora, elas não são de acesso aberto. Você paga, é $1 aqui, €1 ali, mas você paga para ter acesso ao texto completo.
É uma outra cultura, é uma outra. Aqui nem poderia ser assim, porque aqui isso é um debate que às vezes a gente tem no fórum de editores, mas aqui nem poderia ser assim, nem deveria, porque as nossas pesquisas, 99% ou 90%, elas são financiadas pelo governo. As nossas revistas mesmo, a Revista da Paraíba tem recursos do CNPq. Então, como é que nós vamos receber recursos do CNPq e barrar o acesso das pessoas? Não é verdade? Então, com certeza, as redes sociais, elas têm essa relação, essa proximidade com a ciência aberta, dessa filosofia, que as redes sociais, elas tentam aproximar. Agora eu volto para a segunda ou para a primeira, agora eu não lembro mais. Agora já confesso que estou ficando cansada. Mas com aquele desafio. Ao mesmo tempo que elas facilitam, que elas se aproximam da sociedade, por isso se aproximam com a ciência aberta, e elas são muitas, elas trazem o perigo da falsidade, da desinformação. Mas é esse o nosso desafio. Nós não somos profissionais da informação, nós temos que ir desenvolvendo como a gente desenvolveu. A gente não desenvolveu o CDU, CDD, nós somos campeões nisso, de desenvolver instrumentos para recuperar a informação e para identificar e buscar informações. Então, nós estamos no momento, porque isso é novo, mas eu imagino que já tenha pessoas da nossa área trabalhando e avançado nisso, e criando um mecanismo para que a gente possa identificar sites, redes sociais, que ao invés de informar, desinformam e desinformam intencionalmente. A gente está vendo, às vezes, cada vez mais, aí entrando na divulgação científica, nas séries, né? Eu ando vendo, eu gosto muito de séries, gosto demais, e as séries têm abordado muito isso. Uma série inglesa, que eu acabei de esquecer o nome, que está começando a falhar. Eu devia ter preparado um café, e não preparei, esqueci, coloquei água de sal. Mas tem uma série inglesa que eu falei com meus alunos no mês passado, que ela aborda isso. O processo de dominação de um governo, das redes sociais, das informações, e provocando desinformação. E as pessoas, esse é o perigo, achando que elas estão com muita autonomia, mas do seu pensamento, mas não estão, porque elas estão repetindo informações que são falsas, informações, e a gente tem muitos exemplos disso, exemplo da eleição, da última eleição americana, não é verdade? Não vou nem falar da nossa, eu não gosto de falar em política, mas a gente está falando aqui nível de informação. Então, isso é um ponto muito importante, mas é nessa interação que eu vejo da responsabilidade social, do se aproximar da sociedade como um todo, que eu vejo as redes sociais próximas da ciência aberta. Sim, eu vou juntar duas perguntas aqui que eu considero que tem a ver, que foram feitas já dos comentários, para a gente comentar um pouco. A primeira é se poderíamos considerar as redes sociais como novos canais de comunicação científica. E aí uma outra perguntaram se webinários, lives, que ciência é essa, em termos de desenvolvimento das áreas científicas? Olha, vamos ver a primeira, né? Eu acho que isso é um debate, eu acabei de dar um exemplo da tese, da banca de tese que eu participei, não é? Então, você vai procurar os indícios, porque podemos considerar algumas, sim. E lembra que eu falo que depende do público, mesmo às vezes sem você ter processo de avaliação? Veja só, vou dar o exemplo de duas redes redes sociais de pesquisa, para a gente ver a diferença entre essas duas redes, que a gente poderia, talvez, ir construindo um nível, não é, de gradação de mais ou menos, estar mais próximo ou menos próximo da comunicação científica. Nós temos a ResearchGate, lembra que eu dei um exemplo? Que foi o campo de pesquisa da tese que eu participei na banca, estão lembrados? A ResearchGate, para você participar, você tem que ter um e-mail institucional.
Então, o que é que acontece com isso? Na hora que ele cria esse filtro, que essa rede cria esse filtro, ela quer, digamos assim, se tornar mais científica. Ela quer estar mais no nível da comunicação científica. Ela não é para qualquer um. Por exemplo, seus familiares, os nossos familiares, não vão poder estar na Research Gate. Não vão, porque eles vão colocar o e-mail deles, e o e-mail deles não é um e-mail institucional. Não consegue entrar. Ok? Então, fechou. Porque lembra o escopo da comunicação científica dos pais? Essa fecha mesmo. E como fecha também, quando a gente está dando uma palestra, por mais que possa ir alguém na nossa aula, um convidado, eu sempre tenho assim, não sei o que acontece comigo, mas nas minhas aulas da graduação mesmo, sempre alguém leva um namorado, um primo. Eu antes ficava inibido, porque não parece, mas eu sou muito tímido, eu tenho que confessar aqui, eu confesso em público, logo, para não ter perigo com nada, eu sou muito tímido. Mas depois eu me acostumei, porque eu pensei assim, olha, se quer assistir às aulas, isso trazer alguém de fora, é tão bom, traz a namorada, traz o namorado, está vendo o que a gente faz, não é? Então, mesmo dentro da universidade, que você teria que estar, ou só estar, passando no vestibular, e tem professores que não admitem, né? Só os alunos daquela turma assistirem, mas tem essas que podem entrar. Mas são os filtros, né? O recém-cheguei só quem tem e-mail institucional. Já outra rede social de pesquisa, que é a academia, acho que é a Academia BIM, né, essa outra bem famosa, ela já não exige esse filtro. Ela já possibilita que todos possam entrar, possam participar, né? E voltando, repostando, a RCGV, por exemplo, essa temática, ela foi o campo de pesquisa da tese de Bruna, e a temática específica dela era estudar a organização da informação dentro da ResearchGate. Ela criou ou propôs um modelo para a recuperação da informação dentro do ResearchGate. Então, olha só como uma rede social, terminando com a pergunta mesmo, uma rede que é uma rede de pesquisa social, você se transforma, digamos assim, se transforma, mas a gente pode considerar que está fazendo comunicação científica, está atuando dentro da comunicação científica. Mas, como eu falei, ela é até muito fácil da gente distinguir isso, porque ela criou esse filtro. Mas veja só, nós íamos escrever, porque eu e a professora Ida, nós criamos um novo modelo de editorial, que foi uma inovação, na revista Informação em Sociedade e Estudos. Nós criamos um editorial, já faz muito tempo, vocês podem ir lá e olhar número por número, que foi uma inovação muito interessante, que é o editorial que ele tem uma temática, o editorial como se fosse um ensaio, não é uma apresentação. Nós temos artigos com essa temática, nós temos artigos, não é dizendo mais o que tem na revista, naquele número. É um editorial e é um ensaio dos editores refletidos sobre um determinado tema. E essas lives, por exemplo, a quantidade de lives, a quantidade de iniciativas que nós estamos tendo, eu não sei em outras áreas, não posso falar de outras áreas. Mas na nossa está sendo muito rico, porque o que eu tenho recebido é de programas de pós-graduação, é de cursos de graduação, inclusive vou dar outra novidade aqui, porque eu vim para cá e fiquei quase cheio de papaizinhos, eu quase que eu esquecia de dar essa informação importantíssima, que eu puxar o meu, outra novidade também, em primeira mão, e alguém ia puxar a minha orelha. Nós criamos um departamento de biblioteconomia, departamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu estou também como chefe do departamento agora. Nós criamos as redes sociais do departamento. Nós criamos, quem está coordenando, se transformou num programa de extensão do departamento, coordenado pela professora Juliana Assis, com a participação da professora Fernanda Santos, também com a minha participação. Então, nós vamos ter um canal do departamento,
exatamente para lidar com essa questão de distanciamento, porque nós vamos ter uma série de desafios no nosso retorno. O retorno às aulas não será mais como antes, é verdade, nós temos esse desafio enorme. Então, nós temos que ter esses outros canais. Então, veja só, como as redes sociais, elas estão assumindo e nos ajudando em muitas frentes. Nós vamos ter esse canal, nós temos o Instagram, que já está funcionando em experimental, e também, finalizando, né, também do ano novidade, nós vamos criar também, já não tem o primeiro número agora, porque veio a pandemia, uma revista, outra revista no curso de graduação do CBG, mas com diferencial. Porque o que a gente precisa pensar nessa revista? A gente tem que pensar na revista no público. A gente tem que pensar em revistas novas que sejam diferentes. A PBCIB foi diferente, e é diferente. Ela nasceu como serviço de informação. Essa revista que nós vamos criar com os alunos, e que ela nasceu, a discussão dela. Então, vamos dar encaminhamento a partir do curso que eu dei no semestre passado, um curso de editoração de revista eletrônica. Aqui também faço questão de agradecer a Rony, do IBIC, a Milton. Milton tem sido um parceiro do IBIC de Brasília muito, muito grande, que nos permitiu que a gente fizesse uma parte online. Já é para terminar? Acabou o tempo? Você está batendo alguma coisa assim? Não, eu ia falar que a gente tem 2 minutos. Aqui o Instagram corta Então, real. eu vou me despedir. Você faz o seguinte, aquela última pergunta, porque eu tenho um compromisso, lembra? Mas eu só terminar dessa revista, que tem um diferencial. Essa revista nova que a gente está discutindo, ela vai ser para alunos da graduação e feita por alunos da graduação, do campo da informação, feito para curso de biblioteconomia, alunos de biblioteconomia, alunos de arquivologia, de museologia, porque está faltando revista para os alunos, e os alunos têm produzido muito. Os alunos estão de parabéns da graduação. Então, aqui eu me despeço, e foi um prazer enorme estar com você. E a última pergunta que eu não respondi, manda para mim por e-mail, nos siga, a revista lá é SCA, no Instagram, Revista Conhecimento e Ação, e me manda pergunta pelo Face, que eu respondo, que eu adoro conversar pelo Face. E por tudo. Um grande abraço, e foi uma experiência que eu gostei muito. Professor, primeiramente a gente quer agradecer de novo, né? Você sabe o quanto a gente é grato. A gente já tinha conversado, para quem não sabe, o professor está me orientando agora no processo do mestrado. E eu quero lembrar todo mundo que amanhã a nossa live vai ser com a professora Sueli Mara Ferreira, ela é professora da USP, e o tema vai ser Consulta Pública 2020 para a implementação do Tratado de Marrakech no Brasil. Achamos um tema muito interessante, inclusive. A gente provavelmente tem 40 segundos, vai subir a barra aqui, então como o professor já se despediu, a gente agradece de novo, agradece todo mundo. Subiu a barra. Boa noite para todo mundo nessa sexta-feira. Aproveitem o dia. Quem puder, fique em casa, independente de liberação de prefeitura ou não. E vamos continuar estudando. Quem perguntou, a live vai ficar salva aqui no IGTV. Futuramente a gente vai pedir autorização do professor para botar lá no YouTube depois de uma ediçãozinha, né, para poder adequar o modelo para o YouTube. Lembrando que tem várias lives já lá no YouTube também, para quem chegou aqui depois, então quem quiser assistir desde lá do começo. Agora subiu mesmo, 30 segundos. Uma boa noite para todo mundo, fiquem em casa. Obrigado, professor, um beijo para todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite.